Cara, para mim não ficar o encadernado. Então o cliente solicita, que pesquisa, que dá ele, pesquisa, ele faz pesquisa, ele como nós. Pesquisou, achou a matéria que ele quer que tire a cópia, pega aqui nas caixas a cópia dele impressa, fica encadernado, tira a cópia. Incendiário aqui, faz uma pesquisa até os atuais. Está encadernado por ordem de dados, tá? Essa área aqui, na verdade, ela vai ficar só de oficial, da parte de documentação dos clientes. Tem três clientes, na verdade. Tem a Assembleia, o INEMA, e tem os documentos da própria EG, documento administrativo da própria EG, tá? Então, nós não cliente interno que se chama, cliente EG. Mas o que significa esse CDOC com S? Seção de documentação e arquivo. Porque aqui é uma seção. Não, é uma seção. Vamos aqui. Thiago? Toda copiadora, né? Isso. É, aqui que é da... Teleconta. Thiago vai dar a explicação, vai criar a placa da área dele, para ele aproximar e digitalização. O que é que esse equipamento faz? Uma vez microfilmada a documentação, ele tira as cópias que forem necessárias, tá? Então, qualquer meio micrográfico, a gente consegue converter aqui para o papel, tá? Então, o Diário Oficial, o Diário Oficial, toda a seção do Estado, está todo microfilmado. Então, você tem a cópia do Diário microfilmado, na máquina, tá? Diário oficial, microfilmado, para a gente ter uma cópia exata do microfilme. Então, a gente tem a cópia impressa, tá? Eu não regulei, mas a gente pode ter aqui nível de contraste, tudo direitinho para a gente ter a cópia exata, tá? Então, é uma rápida para a gente tirar, confiando e passar tudo na tela. Alguma possibilidade de pegar esse arquivo que a gente fala desse material microfilmado e jogar no computador e imprimir Perfeitamente. no pendrive? Sem problema. Isso aqui é um leitor, a primeira leitura copiadora, tá? De forma simples. O que ela faz? Ela do microfilme ela gera papel. Existem outros leitores que digitalizam no próprio filme. É um leitor copiador, mas ele já pode tanto digitalizar, como ele pode imprimir direto com a impressora alocada no equipamento, tá? Esse aqui são os primeiros modelos. Então a gente tem outros modelos da Canon que fazem essa etapa que você está falando. E tem também o scanner para microfilme. Ou seja, você tem um acervo todo microfilmado, todo em microfilme, 16 ou 35 mm, e você quer transferir para acervo digital, que digitaliza todos os filmes. Tá? Sem problema nenhum. Depois você faz a etapa de indexação, a pesquisa nacional. Tá? Esse é um monitor simples mesmo, só para cópia. Monitor, pessoal. Vamos aqui na site.
O trabalho que a gente fazia, que hoje não faz mais, tá? Porque é pegar o documento que do cliente, o documento bota aqui no sapato, bota no freezer e deixa por 15 dias, tá? Para quê? Então, se você bota esse aqui, numa temperatura, e o saco fechado com papel, o que acontece? Todos os fungos, traços que tiver, morre tudo, né? É a higienização do documento, aqui é a parte de higienização do documento. Depois que sai o documento, bota aqui nessa máquina, na máquina, uma caixinha onde você vai pegar o pincel, né? Você já falar sobre isso, você vai limpando, né? Você tem mais ligado. Bota o documento e vai com o pincel limpando para a página, né? Depois é que esse documento vai para a caixa e vai para o offsite. Vou mostrar aqui o que é o offsite, onde esse documento, depois de higienizado, ele vai ser armazenado num ambiente com controle de temperatura e umidade. Tá? Vamos mostrar onde é que fica o documento. Então o trabalho que hoje a gente não faz em função do volume, a gente não tem espaço ainda para assinar sobre ela. Aqui você vê o offsite storage. Aqui nesse ambiente, depois os documentos são higienizados, ele vem para essas caixas aqui e armazenar aqui. E aqui a gente controla a temperatura e a umidade, tá? Então o ar-condicionado tem 24 horas. Aqui tem o termohidrômetro, que controla a temperatura, aqui está a umidade 49%. E a temperatura aqui está 20 graus. Ele tem que ficar a temperatura entre 18 e 22 graus. Para quê? Para não ter aquela coisa no documento. Sobe a temperatura, desce a temperatura e se danifica o papel. Não tem temperatura e umidade, o papel vai durar por muito tempo aí. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Isso aqui seria o ideal para documento. Guardar numa área que tem temperatura e umidade controlada. Ar-condicionado 24 horas, não deu para nada. Sábado, domingo, feriado. A gente faz a medição, que não está aqui, que eu mudei hoje, que é dia primeiro, mas a gente faz a medição diariamente, de manhã e à tarde. A gente pega a temperatura e umidade e vai botando numa tabela, para verificar. E como nós somos um certificado país de 2001, estamos em gestão da qualidade, o auditor, quando vem auditar a gente, pergunta: deixa eu ver essa tabela de temperatura está realmente dentro do que foi especificado, entre 18 e 22 graus, com 45 e 55 de umidade do ar. Tá? Se caso a umidade é muito alta, a gente tem um equipamento chamado desumidificador, que a gente liga para a umidade baixar. Tá no chão, são as caixinhas no chão. Então esse desumidificador tem que controlar essa umidade. O ar-condicionado, a temperatura controla o ar-condicionado. Como está essa data aqui já está muito frio, está muito quente, então ele vem reduz. Essa iluminação ela é apropriada, usando aqui papel, e também é com lâmpada anti-exclusão. Essa lâmpada, se ela tem aquela simbólica da lâmpada por fora, se houver um cara fugindo, ela não joga faíscas, fagulhas para as laterais. Para evitar o quê? Uma lâmpada dessa acesa, ela pode estourar, você já viu que muito estoura, né? Tem na rua que vê isso, e jogar fagulha para documentação e pegar fogo. Então essa lâmpada é apropriada. Lâmpada de exclusão. A parte de segurança, aqui, molhar, por exemplo, não tem como. Aqui é laje, lá em cima é outra área, e na lateral aqui é alto. Você já viu a regra porque é um lugar alto, não tem como mudar isso aqui. Então tem extintores, né? Extintores fora da circulação da área, fora daqui da sala, do lado de fora, já na pista aqui, tem hidrante. Tá? E tem técnico de segurança do trabalho, que faz as vistorias, ele vem aqui no local, olha, vê lâmpada está apagada, tá? Tem lâmpada está apagada, está muito quente, até esse técnico de segurança não vai descer, ele faz a vistoria. Porque sempre a gente, nos artigos aí, e sempre tem
Aqui, por exemplo, aqui, a parte aqui não tem sanitária aqui do lado. Então não tem como essa água vir aqui. A distância ela tem o quê? Deve ter uns 10 centímetros de diferença da altura do chão. Então até inundar isso aqui tem que ter água 10 centímetros de água, muita água. Não tem como volume de água. Até um sanitário desse que ele quebra uma tubulação assim, mas por mais que tenha água, ela nunca mais chega a essa altura, 10 centímetros. Tá? Oi? A limpeza, sim, tem pessoas que fazem a limpeza todo dia, tem que tentar todo aí. Ah, não, a limpeza aqui é um pano úmido com produto mesmo, cara. Nunca joga água aqui, não tem cidade. É um pano úmido com produto. Pra tirar a poeirazinha, porque você não suja, né? Você também pra tudo. Não circula aqui, não suja. A umidade, você vai encontrar essa umidade. Olha, esse é um documento de cliente. Provavelmente, esse é um documento. Aqui, por exemplo, a Assembleia tem documentos de RH que duram muito tempo. Os documentos de INEMA são processos de licença ambiental. Então, provavelmente, não são documentos permanentes, porque o processo ambiental ele é renovado. Enquanto a empresa existir, ela vai ter que renovar ano a ano, né? Então, provavelmente, esse processo ele vai ser. Primeiro, até quando a empresa durar, ela vai ter que guardar esse documento. Porque tem documento aqui que basta dois processos enche uma caixa dessa. Dois processos. Não, um processo, aliás, desculpa, um processo enche a caixa dessa. Hã? Você conhece já? Então, às vezes, um processo gera 4, 5 volumes, porque ele vai acumulando. Vai ter mais, Pois é. Ela vai acumulando, né? Agora, isso aqui, essa parte aqui dentro das mesmas está no sistema. Esse água não essa parte do sistema que é feito tem tudo indexado no processo do sistema. Então, quando ele solicita, ele vai no sistema e processa qual é a caixa que está processando. Não na própria da ED. Que é disponível para o cliente, via web. Então você entra lá, não lembra, você faz hoje. Tem um processo aqui número 307, trabalho de 307. E aqui eu recebo lá, o e-mail pedindo o processo 307. O sistema já me diz qual é a caixa que está esse processo. Como aqui está por ordem, aí me dá exatamente lá no galpão já é mais especificado no processo. O galpão dá, a minha caixa está aqui está por ordem numérica. Lá ele vai dar também, ele dá um mapa onde é que está na caixa. O nome dele é Thiago. Essa porta aqui mesmo, olha. Essa porta aqui passa porta-fogo. Se tiver algum evento aqui, ela não passa para lá de cá. Tem como nossa história, a gente tem um verme micrômetro, é calibrado, é ferido. Nós fazemos a retirada de água do liquidificador diariamente, uma vez pela manhã e uma vez pela tarde, anotamos a temperatura, está em 19,8, já é uma umidade de 42, para verificar como é que está o andamento aqui. Então, os microorganismos aqui, com essa preservação, a gente tende aí até 500 anos de preservação com microorganismos não contaminados, sendo processado da forma correta, sendo preparado da forma correta, sendo elaborado da tá? Microfilmes, milhas, CD, DVD, Blu-ray e fita de backup, fita imaginária. Interno, tem microfilmes aqui de gerencial, por exemplo. Desde 1915 a EG está em contato com o gerencial. Quando a gente tem aqui originais de todos os microfilmes, de todos os gerenciais nacionais.
Otávia, Giuseppe, DGE, todo estado a gente vai fazer cadastro de pintura. Meio fotográfico ou no GXPD, no Google, no que quiser, tá? Deve ter no desenvolvedor. Bom, questão de segurança, a gente tem aqui o dispositivo de massa, um pouco perto, e o sistema de combate existe aqui através do CO2, que é o gás carbônico. Ele vai liberar aqui na sala, vou mostrar para vocês o início do CO2, libera gás carbônico aqui, exime o oxigênio da sala, e o oxigênio não tem como fechar. E a gente consegue preservar todo o material. Se a gente precisasse água, prejudicaria o microfilme. Se a gente precisasse pouquinho, prejudicaria o microfilme mais uma vez. Então, o gás escolhido é o gás carbônico, para não gerar nenhum dano nos microfilmes aqui. E porventura, que nunca aconteça, um foco de incêndio, tá? Tá mostrando ali, tem uma plaquinha, vou mostrar para vocês. Esse ano a ativação de segurança está completando 40 anos. Ele foi fundado há 40 anos atrás e até hoje está prestando serviço aqui ao Estado. E com tudo também a população. Bom, a gente está implementando algumas coisas, a gente foi se perdendo. O que é que acontece? A microfilmagem, que já vem ao longo dos anos, a gente perdeu alguns critérios, mas que a gente está reimplementando, que a gente está ajudando. A gente está saindo desse tipo de segurança para um bem maior. A gente já não consegue atender os nossos clientes. E aí a gente já está fazendo novas implementações que a gente não tem nesse aqui. Por exemplo, acesso a ele vai ser por cadastro biométrico. Então o cliente a gente vai colocar biometria. Hoje a gente faz um cartão de autógrafo. Então, o cliente quando fez contato com a gente faz um cartão de autógrafo e a gente verifica se esse cliente tem acesso a aquilo ou não. A gente vai substituir isso por biometria. E na substituição do arquivo a gente só vai exigir a entrada, seja com luva, com proteção dos pés e de touca. Porventura, não que isso hoje, nossa presença aqui afete o microfilme, só quer dar mais uma questão de segurança maior. A gente está criando um novo arquivo de segurança que já está pronto, está faltando complementar, já tem um anti-sala, tem toda a preservação. Não tem nenhum problema. Se porventura tiver uma pessoa, seja na sala, no momento de um foco de incêndio, a gente tem aquele botão ali para parar o CO2, para a pessoa não ficar sem oxigênio, para não ter tempo de sair e fazer isso. Então, deixa eu só mostrar as meninas a vocês da placa de segurança. Esses são os cilindros, tá? E isso que porventura houver necessidade vai disparar CO2. A gente tem um contrato de manutenção disso daí para ser estar ok se porventura a gente precisar. Os colaboradores associados vai contar pela questão de microfilmagem e digitalização. A Luciana era responsável pela guarda de documentos do cliente. Então, vou apresentar a vocês a primeira etapa do serviço de digitalização e microfilmagem, que é a preparação. Aqui é o processo primário e fundamental. Tudo que ocorre aqui vai transcorrer nos posteriores etapas do serviço, ou seja, se nascer errado aqui, todo o processo se perde. Então aqui é o maior cuidado, são pessoas que devem ter maior responsabilidade, maior cuidado é justamente aqui na preparação. Tá? Nesse caso aqui, o pessoal está se preparando uma documentação específica, que é processo de veículo do Detran. Então a gente recebe um volume hoje mensal de 500.000 folhas para serem digitalizadas somente do Detran, fora dos clientes. Então o que a gente tem aqui? A gente recebe essa caixa e descreve o número dessa caixa, quais lotes de documentação estão nessa caixa, de que interior ela é e de que ano esses processos estão. Uma vez esse processo no posto da EG vai uma inventaria, ela vai verificar quais são as placas, literalmente, o processo é feito pela placa do veículo, quais placas vieram ou não. Então a gente já tem o primeiro controle justamente aqui, para inventariando isso, tá? Uma vez verificado que a caixa está ok, até porque ela passa por esse processo no cliente, a gente só reafirma essa conferência, a gente começa a preparar. Primeira etapa que a gente faz na preparação. Aqui, viu, pessoal? Não tem problema não.
trata um formulário, tá? Que formulário é esse? A gente chama de lote. Quais são as informações constantes neles, uma vez que a gente trabalha com diversos clientes? O cliente, o documento que a gente vai estar trabalhando, uma numeração de lote que a gente cria, se tiver alguma relação em anexo, a gente já cita aqui, quem foi que está preparando e que data ela preparou, quais os serviços que vamos executar, se vai microfilmar, qual o número do filme, se vai digitalizar, a gente já marca aqui. Posterior a essa preparação, a gente também continua, porque essa capa de lote vai em cima do lote. Eu vou mostrar lá a vocês quando a gente for fazer a captura. Essa capa do lote já tem todas as informações. Para que isso? Para a gente rastrear. Se porventura o lote foi mal preparado, a gente vai ter que identificar aqui quem foi que preparou, quem foi que não preparou, porque a gente consegue controlar toda a velocidade que esse processo está sendo executado pelos nossos colaboradores e fica o rastreio. Quem microfilmou, data e quem operou. Quem digitalizou na data e o nome. Selecionado, quando, por quem. Redigitalizado, quando, por quem. Foi dado pronto, quando, por quem. Foi devolvido ao cliente, quando e por quem. Thiago, devolvido ao cliente? Sim, se ele não tiver um contrato de guarda conosco, que não é o caso. Então a gente não vai devolver ao cliente essa documentação. Essa documentação volta para o galpão, vai em posse da Luciana para ela fazer o gerenciamento desse documento, para ela localizar. Ela vai ganhar uma etiqueta, que vai ter a identificação em que rua ela vai estar aqui no galpão, em que prateleira ela vai estar, em que estante ela vai estar. Se for o caso, os processos que estão constantes nessas caixas também vão ser indexados no sistema de guarda. Alguns clientes indexam somente a caixa e ele tem um controle do que tem na caixa. Alguns clientes precisam especificamente de um documento supracitado desta caixa. E a gente consegue dar a localização desse processo uma vez que na etapa de serviço ele seja indexado. Tá? Bom, essa capa de lote tem aqui no fundo também, que é a etapa só. Aqui seria o resumo e aqui específico. A digitalização, se levar mais de um dia, quem for responsável, aquele vai ficar os dias. A inspeção, a redigitalização, a indexação, a conferência e a saída. Tá? Justamente para rastrear. Tem um lote já preparado no imposto de algum dia? Vou dar uma. Bom, aqui eu tenho um lote pronto. O que é preparação, gente? Além de a gente preparar a documentação por tipo, por cliente, em que processo ele está enquadrado, identificar ele todo, ele é retirado grampo, clipe, é colado, alguma coisa que precisa de uma restauração, não uma restauração documental, de documento histórico, mas é uma preparação para que esse documento passe no scanner, ou na planetária, ou na microfumadora rotativa. Tá? Então ele aqui já está pronto para chegar lá no scanner e ser digitalizado. Sem nenhum grampo, sem nenhum clipe, sem nenhuma colinha de borracha. Se tiver algum reparo nas pontas, se ele tiver feito, tá? Tem uma documentação perfeita para entrar no scanner. Então esse é o produto final. Que a gente identifica aqui com essa bolinha amarela. Para que isso, Thiago? Vocês agora já sabem que qualquer lote que vocês encontrarem com essa bolinha amarela está preparado. E as outras etapas de serviço vão seguir as outras cores e vocês vão ver aqui no percorrer do processo. Que o verde ela já foi digitalizada, que o azul ela já foi inspecionada, que o vermelho ela foi indexada e que o preto ela já foi conferida e está pronto. Então vai ter 5 etiquetinhas. Só no lote? Não, nas caixas. Uma caixa ali, pronto. Essa caixa já foi preparada. Então, além dos controles que a gente tem em planilha ou em sistema, a gente tem um controle visual. Esse é muito importante. Uma vez explicado a todo mundo aqui, vocês já podem chegar aqui dentro de casa. Essas duas caixas que estão preparadas, elas podem ser retiradas aqui da sala e serem digitalizadas. Ok? Por que todo o processo nosso não está aqui hoje? A gente está sem a necessidade. O galpão foi entregue para a gente ainda não tem todos os processos complementares do galpão pronto. Porventura, a gente vai ter toda essa área administrativa, vai ficar aqui. A digitalização, a microfilmagem, o laboratório que a gente vai visitar ainda, vai ficar tudo aqui. Hoje a gente está meio dividido. Então o pessoal já está preparando aqui, mas lá a gente faz a parte da.
sigiloso, eu não quero que ninguém saiba sem me aumentar. O controle é meu. E eu lhe peço a caixa. Eu entrego a caixa e ele me devolve a caixa. Quem vende não pode. Tem um processo que tem 10, para a gente é muito diferente, porque eu estou controlando apenas a caixa. Ou ele pode solicitar um documento. Então a gente indexa os documentos digitalmente daquela caixa e aí ele faz a solicitação daquele documento. E manda só o documento. Um sisteminha que controla desse documento não. Vai para o cliente, é registrado no sistema, então tem a saída, tem quem pediu, que horas pediu. E aí devolve para o sistema também, a gente tem também o registro do dia, já pediu. Esse documento vai para casa. Um carimbo aqui para mostrar para vocês, esse carimbo é para a gente tem um carimbo de controle. Então, pedir no sistema, eu vou carimbar esse próximo inventário de serviços da caixa e assinar a saída desse processo. Quando ele retorna, a mesma coisa. Agora quando você for lá, pronto, lá no teatro, você for lá ver a parte da separação. Ela não fica aqui, ela está conversando. Sobre a parte particular. Marcos, vou lá na sala. Alguém mais vai falar? Não sei se você saiu aí. Alguma pergunta que você faz em relação à parte do arquivo aqui? A guarda? Saber alguma coisa? Documentos, tem aí, da Justiça, da Bahia, tem processos judiciais. Tá? Detran, documento de carro, inventário de documentos do Banco do Sistema. Aí, documento administrativo dos vários órgãos. Administrativo, a MEMA era assim. A MEMA era assim, é processo de licenciamento ambiental. Tá? Então, tem todo tipo de esse documento ele não tem ainda aplicado a tabela temporalidade. O Tribunal de Justiça agora tem que estar com o processo no sistema para poder implantar a tabela temporalidade nos processos judiciais. Mas não tem, hoje não pode cartão documento nos processos judiciais ainda. Já está aberto, a tabela grande, completa, está em processo de aprovação do Tribunal de Justiça, tem que aprovar e aí vai aplicar a tabela no documento. Mas ele não sai. Todo esse processo, como você tem o conteúdo que Não, porque assim, outorga é um tipo de processo. outorga Outorga é para autorização de exploração. sim, outorga de água, por exemplo. Já que você faz um post, tem que ter outorga de material curado do seu cliente. Não, seria por sistema oferta do que você pode trabalhar depois para usar para cá. Eu já vi, acho que tempo que já vi alguma coisa assim, documento, post já. No caso de documento, a gente entra muito assim no conteúdo do documento, já mais no geral do processo. Mas já vi nesse caso, já vi também. A gente não vê, esse arquivo é nosso sigiloso. Nós fazemos especialização, o que está no documento não interessa a nós especialização. Isso. Não, mas qualquer documento, todo documento, para nós, é o acesso, entendeu? É do cliente, a informação está dentro do cliente. Ele inteiro. Então, a ideia do artigo, você também consegue ter experiência aqui, né? Para a especialização. Então, o conteúdo daquele documento, não cabe a gente ficar questionando, olha, porque eu vi um documento, sei lá, do prefeito de Salvador com um grande processo dele. Não pode. Ele viu, ficou para você mesmo, mas não pode. Porque é do cliente. Então, a ideia de artigo, principalmente para é o cliente ter certeza que o documento está bem guardado, bem cuidado, e ninguém está tendo acesso ao conteúdo do documento. O conteúdo é do cliente, não é do cliente. A pessoa que está fazendo a custódia daquele documento. Aí não é só o cliente, tá? Aí tem uns 14 clientes mais ou menos, do Estado. Detran, na Justiça, Condé, Seagre, 20 órgãos do Estado. Aí pessoa particular tem 10 mil caixas sei lá, bom preço. Vou falar 10 mil caixas com documento de bom preço.
Aí vai contrato, pode fazer esse trabalho de guarda? Pode. Aí não só guarda documento do Estado, aí guarda documento de qualquer empresa também particular. É um contrato, que é feito, tudo isso aqui é um contrato, é feito um contrato. A gente cobra por valor por unidade de carga. E outro serviço, se for microfilmar, tem uma tabela, se for digitalizado também. Para cada serviço tem um valor, que é estipulado em contrato. Não é que é o que botou e paga, não. Todo cliente tem seu contrato. Esse contrato vai dizer, um ano, terminou, renova o contrato. Pode estar aqui 10 anos, 20 anos, vai renovando. A segunda também, né? É o processo da procuradoria. A gente tem alguma coisa, deve haver alguma coisa, mas não sei se está em andamento esse processo de pegar da PGM. Né? Aí os processos daqui da época foram para lá. Teve um problema que essa queria aceitar e deu naturalidade. Eu não sei se o processo continuou, mas eu já vi alguma coisa sobre essa parte desse artigo eu fiquei até 2011, era lá na Cajara. Aí em 2011 eu fui para lá, eu fui lá e o Luciano ficou por dessa área. Eu estou vendo essa conversa do Luciano, os documentos aqui estão indexando o sistema. Por que tem que ir lá no documento? Como é que foi indexado o documento? O que é processo? Pegou o número do processo e as partes do processo. Então, quando você pesquisa no sistema, você pesquisa não sei o número do processo específico, vai pelo nome das partes. Autor responsável, autor correto, você vai dizer. Só que o sistema já gera um mapa unitário, onde está esse documento. Você vai dizer qual é o andar, se está no ferro, no primeiro, no segundo, qual a estante, numerado, e qual é a prateleira. Porque aqui vai ser 13 andares. Você vai dizer exatamente assim, da esquerda para a direita, são 21 caixas. Aí está na quinta, e diz que é embaixo e em cima, que é a primeira, que é uma em cima da outra lá. E tem 3 para dentro, lá, para dentro tem 3. Então, o sistema, quando você pega o processo, ele dá um mapa exatamente para esse processo, que está aqui na casa. Aí está de baixo, na quinta, e para dentro a segunda. Só que você vai pegar o documento, poxa, não é que está aqui, são 120. Cada prateleira com 120 caixas. Então o que é que ele faz? Ele vai dar exatamente onde é que está aquele processo de assunto daquela casa. Então a indexação é isso. Como é que você vai agitando uma gestão de uma serviço também sem estar no sistema? Essa parte de eletrônica é mais parreteada, mas como gera papel, depois vira eletrônico, o processo. Quem foi que perguntou sobre como é a leitura do documento, trabalhando com a uva, material usado? Agora a pessoa pergunta aí por que material usa, não? Oi? Qual material? Você Limpa e tal. faz o documento para limpar? Não, hoje é assim. Aqui não faz higienização do documento. Mas quando você tira da casa, geralmente Sim, aí tem que usar EPI, tem que usar máscara, luva. Foi isso que ela perguntou. DPI, né? De segurança? Não, ela estava dentro. Ela já não Tem que usar. O que você pega o documento e sabe? E arquivo, o que a pessoa faz? Bota no subsolo, umidade, molha, aí ele serve, rata, você passa por cima. Então, se você pegar o documento, você está usando máscara e luva. Você bate muito a boca para segurar. Para poder manusear esse documento. Você pode se contaminar, como o pessoal da FUFU já tem pesquisador que contaminou o olho, quase todo o olho, quase tudo. Passei o olho também. Aí misturou como se fosse hipersol. Aí finalmente ela falou que foi bactéria para mim de documento. Você vem com o documento. Mas o documento tem que ter cuidado com o documento. Você tem documento aí, a gente tem documento aí de 1848.
Muito antigo, então isso ficou anos e anos trocando de galpão, de subsolo sempre, né? Você sai de arquivo e você era um subsolo. Isso rodou muito, então. Como é que tá aqui de poeira, de fundo? Então tem que chegar no arquivo, você trabalha com arquivo, eu quero uma luva em massa, não tem, então eu não vou trabalhar. Obrigatório. Não vou. Tem compra, depois por funcionário. Até porque a gente tem uma ficha também, esse problema aí, tá? E cobra também funciona, tem necessidade de usar. Incomoda e tal. Depois aparece um problema, fala que é empresa, não Diz, ó, vai fazer um lanche, tira a luva, lava as mãos para o lanche. Vai fazer lanche com as mãos, cuidado. Tem uns arquivos pequenos, se chegar no emprego, tem um arquivo com 5 mil caixas, 4 mil caixas. Você pode ter um arquivo que tem 10, 20, 30 mil caixas. Essa casa também tem que avaliar com isso. Tem que organizado, não é para trabalhar aqui. Vai fazer isso organizado também. Mas acaba complicando. Pois é. Especificamente para Itaguaí. Nós tínhamos a de Pirajá, a gente tomou a conta lá, tinha um galpão só, com 92 mil carros, encheu. Aí a demanda, aí você alugou do lado, um outro galpão, um estande, eu sempre fui lá o processo de compra da edição, tipo essa, mais ou menos, e mostrou que encheu também. Tem lá 240 mil carros. E está trazendo para cá, justamente. Não está vindo lá para cá. Não está em fase, porque não viu aí que vai encher todo aí. E já vamos criar essa parte de cá. O que já tem lá já enche essa parte daqui. Aí esse galpão, com o de lá de cima, que for menor lá, ele vai dar o tempo que nós vamos dar agora. Qual o sistema para alimentar isso? Aí depois que trazem pra cá, aí depois desse processo é a distribuição. Aí depende do cliente, tem cliente que só quer guardar. Se ele quer guardar, mas quer digitalizar, ou só microfinar para digitalizar, isso depende do cliente, tem um contrato com o cliente. Foi Detran, você lá no caso, não sei se foi Detran, o Detran digitaliza, vai para o sistema e guarda esse guarda. O Detran não joga para fora. Você compra um carro, aí vende a ela. Quando esse processo de transferência, era aquele documento que você paga, não paga, não sei o que. Aí vem para aqui de novo, aí digitaliza e joga no prontuário daquele carro. Então está lá no interior, só tem interior, tem Detran, Se quiser uma placa do carro, ele entra, você tem seu web, aí abre lá, bota a placa do carro, remota, aí faz tudo a condição do carro. Aí a coisa de roubo, o acidente, o seu dono do carro. Como é que o negócio de dono? Fica lá, a gente sabe. No mínimo você vai no dono anterior, você vai saber quem foi que a mão dele. Como você não transfere, já você está vendo o carro e não transfere. Aí quando está no Detran que você pesquisa, está lá o nome do anterior. Não, é carro de quem você vendeu. Então, quanto mais você pode mais fácil você pega essa informação mais rápido possível. Mas é exatamente isso, você faz mais rápido, não sei lá, faz o sistema. Aí o pessoal pega ele mesmo digitalizado, ele pega no final também. Lá, o carro, tirou o carro, quer dizer, todo o processo para checar o original, isso tudo muito relatório. Por isso que você guarda tudo, porque você tem que guardar, não tem mais. Tem gente que é chato. Quem me confirmar, você sabe ler a lei diz, lei de personagem, né? Isso, documento de personagem. Ver todas as etapas, eles falam que não prova legal. Digitalizado não. Mas tem gente que só quer original. E aí? Eu quero original. Até advogado diz, não aceito isso, eu quero original. Aí ele diz, não, também concordo com a parte da vai ter que fazer. Agora eu não sei se a nova lei que tinha, mas nenhum documento agora pode ser eliminado. Todo, mesmo no funcionário, depois do ano passado.
Eles têm que mandar o estado de forma independente de favela, ela pediu para mudança ano passado. Alguém me deu a etiqueta aí, ó. Olha. Você pensa que documento permanente não ficar. Agora Thiago, já sabe aqui, né? Passa por aquela sala de triagem, né? Faz a conferência e ele vem para cá. Vem para ser indexado. Aqui, determinou qual setor será indexado. Não é recurso humano, jogo financeiro. Nesse caso, a gente está trabalhando com documento social, então a gente está trabalhando com dados, tá? Dados de operação. Então, o processo vem, ele é indexado em disciplina, módulo de conversação, conferência. Então, ela abre o módulo de conferência, lança o número do objeto da caixa, que é a identificação da caixa no galpão, desse número grande aqui, 183539. Confere a caixa que outra pessoa indexou. Então, ela pega o documento original, vai conferir se o número do processo está correto, se o nome do autor está correto, e o nome do texto, tá? Ou a parte 1, parte 2 do processo. Se tiver tudo aqui, ela finaliza a caixa e envia para um servidor, onde a gente carrega isso no sistema e o cliente pode consultar. Se tiver alguma coisa errada, ela vai fazer a correção, no final, ela encaminha também para a mesma coisa. Quando a gente só tem o nome do autor, o campo réu fica 0, tá? Quando a gente só tem o nome do réu, o campo autor fica 0. Então, às vezes, o Ministério Público contra alguém ou contra alguma instituição. Então, a gente só tem o réu, tá? Dúvidas? Alguém tem indexação? Aqui indexação e aqui a referência. A diferença é que lá ela já tem todos os processos e aqui, tá? Ele vai cadastrando o processo por processo. Quando ele finaliza, pode sair para qualquer pessoa que estiver consumindo. A gente tem um sóciozinho, tá? Para conferir, então ela pega a caixa e abre no computador dela. Uma vez aberto, só ela pode finalizar essa caixa. Basicamente, terminou de conferir, a caixa lacrada e sobe para baixo. Fica lá bonitinha até que o cliente possa processamento. Certo? No caso que a gente indexa a caixa, ele só pode solicitar o processo. Ele não pode solicitar mais a caixa. Ele só pode solicitar a caixa se a gente for indexar. Certo? aqui, como eu falei, a etiqueta vai dizer onde é que essa caixa está no galpão. Tá aqui, ó. As informações da etiqueta. A rua, tá? O mezanino, se é primeiro, segundo, terceiro andar. A estante, 130 prateleira. E aqui a posição na estante. Você está embaixo, está em cima a caixa. Tira um pouco para cá. Então, o sistema, quando sai do processo, o sistema vai usar exatamente essa caixa, porque a informação está toda aqui catalogada no sistema. Meu filho, vamos lá no curso, vamos pedir, para vocês darem uma olhadinha. Bom dia. Ela é totalmente assim.
uma árvorezinha, porque a gente pode fazer a solicitação restrita. Tal setor que solicita o documento do setor, né? Quais os campos de busca? Por que esses campos de busca? Isso é o cliente que determina. Então, preciso localizar meu documento pelo número de cadastro, ou eu preciso localizar pelo número do processo, ou apenas o nome da parte que resolve, tá? A gente tem pelo menos 3 campos de busca, obrigatoriamente 3, tá? Pode ser mais forte, mas o mínimo é 3. Então, a gente tem o número do processo, o autor e o réu, ou eu posso também querer saber todos os documentos utilizados no manual de feitas. Eu posso fazer também. Quando ele termina de solicitar, a gente não termina de monitorar a solicitação. Então, aqui eu vejo tudo que foi solicitado, dia, hora, qual cliente que solicitou e quem é o usuário desse cliente que fez a solicitação. Né? Quantos processos, quantas cartas ou documentos foi pedido. Marcão amostrando, quer dizer isso. Está recebendo a etiqueta de identificação, a taxa, com 2 alturas e 3 profundidades. Então, na altura ela é a taxa de base, e na profundidade ela é a segunda taxa, não é a taxa da frente. Né? Como é que eu sei que é processo? Porque ele está descrito o processo. Se fosse taxa, quando é taxa, vem a informação aqui, tá? Então, solicitou, a gente imprime essa equipe para ver a alocação, então vai ver qual é a localização dele na instância. Quando termina de fazer a busca da carta, localiza tudo, o que foi pedido do cliente, a gente pega o documento, tá? Mas de qualquer forma isso já está registrado no sistema. Ele solicitou, está registrado no sistema. Quanto tempo eu vou levar para atender, também está registrado no sistema. Então, depois que ele solicitou, a gente encaminha para lá, assina, ele assina 2 vidas, uma fita e a outra nota, é arquivado por até 5 anos após o término do contrato, porque ele pode dizer, tá? Se não solicitou, e ele tem como provar. Todo mês a gente faz a medição, então levanta no sistema e fica no relatório. Tá? Quando a gente faz o processo, indexado, aparece o nome, quando a gente faz a carta, aparece aqui, o objeto é você, a localização da carta. No final do mês a gente mede isso tudo, manda para o cliente, junto com o relatório, ele pode checar se ele quiser, se realmente tem todas as cartas ou não. Certo? Dúvidas? Alguma pergunta? Vamos lá para ver a indexação da visualização. Tá? Temos mais 2 modelos aqui. Esse modelo só tem a parte de baixo. Tá? Então ele só tem o ADF. É alimentado aqui, digitalizado, está aqui. A única diferença é que ele não tem a bandeja, ele não tem o flashback. Mas o ciclo do diário é o mesmo. Esse é o mesmo modelo daquele, só que não tem a bandeja. Você falou um nome, ADS. ADF é a forma de digitalização. ADF é você colocar, automaticamente ele vai puxando. Flashback é uma bandeja. Então ADF é o alimentador, exato. E flashback é aquela bandeja que tem um vírus para fazer a digitalização. Nós temos 2 de grande produção. O volume de ciclo diário de produção vai até 100.000 diários. A gente pode passar em cada caneta 100.000 páginas para digitalizar. Tá? Então a gente tem um volume diário de hoje, só com esses 2 canos de 200.000 documentos por dia.
a cada scanner, pessoal, acompanha por determinados softwares de captura. Então, se você compra um Kodak, ele tem a ferramenta de captura dele. Se você compra o Fujitsu, você tem a ferramenta de captura dele. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Então, o documento veio com a lote, ele vai começar a digitalizar. Então, a gente vai preencher aqui, e aqui é o software, ele vai, nesse momento, ele está identificando o nível de qualidade do tratamento, que é automático. A gente só dá ali, confirma se aquele é o nível de qualidade adequado ou não. Ele já vai fazendo a digitalização. E aqui isso aqui nada mais é do que o próprio software reconhecendo se está legível ou não. E a gente vai dando ok ou não e fazendo todo o remanejo na qualidade do documento. Isso ele vai salvando, tá, gente? Você colocou um lote, ele vai verificando a documentação, toda vez que ela dá o ok ali, ele salva aquele nível de qualidade daquele documento. Hoje, praticamente, o processo de captura é automático. Você só predefine algumas pequenas configurações de DPI, que é a resolução. O resto ele vai identificando e a gente vai conseguindo salvar aquele scan, tá? Dependendo do 300. Então, o que ocorre? Isso aqui já vai ter uma pasta definida no servidor e a gente vai ter acesso para as próximas etapas, tá? Isso é o ciclo, você vê que cada passada ele já vai passando aqui automaticamente. O primeiro controle de qualidade já é feito aqui mesmo. Qualquer documentação que seja legível, ele já finaliza para a gente, ou então o próprio visual, se ele não tiver recebido, a gente consegue já fazer a substituição aqui mesmo, tá? Muitas das vezes não, a gente prefere não parar um equipamento robusto para estar fazendo replay. É na inspeção que a gente vai radicalizar nesses scanners menores. Ou esse, ou aquele outro que tem um ADF, tá? O ADF dele você pode colocar até 500 páginas, diferentes tamanhos, até o formato A3, e ele automaticamente ele já vai puxar ali, tá? Então de 500 em 500 a gente já vai alimentando o scan, tá? Então a parte de captura nada mais é do que isso. A gente define que parte ele vai ficar o lógico. O que, é que a gente faz no caso do Detran? Cada caixa dessa tem uma pasta específica. Então a caixa 1 vai para a pasta 1, e assim sucessivamente, ok? E aí a gente vai, por exemplo, aqui nas prateleiras. Vocês estão vendo aqui que elas já estão marcadas com os verdes, tá? Então todas essas caixas já passaram pela captura. O amarelo você utiliza lá na Preparação, o verde na captura, e aí eu vou mostrar uma plaquinha para vocês. A gente trata como captura. Por que não digitalização? O processo, muitas das vezes, pode ter a filmagem. Ou ambos, ou determinados documentos só microfilma ou só digitaliza. Ou o cliente faz os dois. Então a gente trata como captura. Então aqui ele é preparado. O verde é posterior à captura, seja ela digitalização ou seja microfilmagem. Inspeção, conferência de indexação e finalizado em empresa. Tá? O que é que acontece? Foi preparado, na captura, o software que a gente utiliza é próprio da ferramenta, é próprio do scanner. Na inspeção, que eu vou mostrar ali para vocês qual é o trabalho de inspeção, ok? E o de indexação. Posterior a isso, eu vou mostrar para vocês a questão de microfilmagem. Bom, o colega de vocês me pediu para ver um microfilme. Não me recordo qual foi, mas podem passar de mão em mão. Não, ele foi embora. Esse é um microfilme de 16mm e esse é um de 35mm. O que é que acontece? Primeira diferença de filme, seu tamanho. Esse rolo de 16, rolo de 35. Pode tirar a foto. Pode sim. Qual é Você segura os dois? a outra diferença que a gente tem aqui? Vocês estão percebendo que um Abaixa mais um filme pouquinho. está em preto e o outro em azul? Está claro para vocês, né? O que acontece? Esse filme da esquerda é um filme original. Ele foi diretamente para microfilmado. Esse aqui é o original do filme. Esse filme aqui é um filme que a gente chama de cópia. É um filme guiado. Ele é a cópia de um outro original. Por que isso, Thiago? Esse filme original só serve exclusivamente para uma coisa: ser guardado no arquivo de segurança e gerar mais cópias. Ou seja, esse filme só é tocado uma vez. Esse filme é um filme perdido, é original, mas é perdido. Então o que ocorre? Ele não pode ser tocado, como eu estou fazendo aqui, porque
porque vai deixar digitais, pode gerar fundo. Por isso que ele é feito, posterior a processado, ele vai ser logo duplicado e arquivado. Essa cópia aqui sim é manipulada, é colocada no leitor para impressão, é colocado naquele leitor que a gente tirou uma cópia, mas sempre... Então é esse menor que vocês usam para... Documentação administrativa, a gente usa normalmente 16 mm. Documentos históricos ou formatos maiores, a gente utiliza de 35 mm, tá? Eu vou mostrar os dois equipamentos para essa captura no final, questão de logística. Mas entendam, captura seria a digitalização e a microfilmagem. Apesar de eu mostrar para vocês que está em outro ambiente, eu vou mostrar depois, tá? Expressão. Eu tentei processar aqui para vocês, para visualizar as imagens, com lógica, a gente acabou. Só que a gente acabou nossas inspeções, então não vou ter que mostrar. Mas vocês vão entender todo o processo, tá? Então a gente tem esse aplicativo que a gente chama de Indegba, que é para inspeção e indexação. Então ele tem um usuário e senha, para eu poder acessar ele, tá? Essa é a ferramenta. O que é que a gente tem aqui? A gente tem cadastros. Então eu posso cadastrar aqui os diversos clientes que eu tenho. Eu clico aqui em cliente e eu cadastro ele. Razão social, sigla, CNPJ, prefixo, endereço, complemento, bairro, CEP, estado, cidade, e-mail e telefone. Cadastrei o cliente. Vou cadastrar os seus documentos. Um cliente pode ter diversos documentos. Então eu posso cadastrar aqui, ó, processo. E aí atrelo ao cliente que eu já tiver cadastrado. Processo financeiro, processo licitatório. Tá? Prontuário de recursos humanos. Então eu vou aqui cadastrar todos os tipos de documentos que já atrelam ao cliente que eu já tive previamente cadastrado. Posterior a isso, a gente vai cadastrar campo. O que é campo? Aqui vocês tratam, a gente trata como indexação. Quem define esses campos? O cliente. Então, o cliente vai passar para a gente quais são os campos que ele quer para cada tipo documental. Então eu vou cadastrar aqui em campo todos os tipos de campo que foram providenciados para a gente. Então a gente cria aqui, por exemplo, os processos de Detran. São 3 campos definidos pelo cliente, que é placa, proprietário e chassis. Então esses 3, previamente, a gente cadastra aqui, que eu já tenho, se eu for aqui pesquisar, eu já tenho aqui proprietário, placa e chassis. Se eu tivesse aqui 200 tipos de campos para indexar, estariam aqui. Eu posso ativar ou inativar alguns, ou substituir, mas eu atrelo ele aqui, associar campo a documento, ou seja, os determinados campos que estão associados a determinados documentos. Alguns podem ser múltiplos, pode. Número de processo atende a processo financeiro, processo administrativo, tá? Órgão, entidade, assunto, pode também englobar todos. E outros podem ser mais específicos. A gente vai cadastrar e aqui a gente atrela. Ou seja, eu associo o campo. Tá? Eu vou pegar aqui daqueles que tem ali ativos, proprietário, placa, chassi, autor, assunto, número, e vou dizer se ele é texto, número ou dado. Vou definir o tamanho dele, restringir. Por exemplo, placa são 8 caracteres. Coloca qualquer texto e restringo a 8. Para quê? Para você não deixar um campo a mais para, porventura, ocorrer um erro. Aqui eu digo a linha que ele vai estar, a ordem que ele vai estar, vou mostrar o que significa a linha e ordem para vocês, tá? Aí eu defino de qual cliente e de que documento. Tá? Então aqui é a parte de cadastro da documentação, para a gente poder inspecionar e indexar. Thiago, vocês criam isso? Não. Eu vou cadastrar de acordo com as necessidades do meu cliente. Se ele disser para mim que o processo dele, no caso do Detran, para ser bem específico, o Detran me diz que é proprietário, que é placa e que é chassi. A gente tentou negociar com eles que a retirada de chassi pela substituição de Renavan. Quem tem carro normalmente sabe sua placa, sabe seu nome, que é o proprietário, e sabe seu Renavan. Então você paga seu IPVA, paga tudo. O número de chassis, pessoal, é aquele que vem no motor e na carroceria do carro. São 18 caracteres, pode ser número e texto. Ninguém conhece o seu chassi do carro. Mas o Renavan as pessoas conhecem. Aí a gente falou, Detran, vamos substituir chassi por Renavan? Não, eu quero chassi. Eu quero chassi. Tá? Então, quais são as operações que a gente... Pronto, isso é cadastro. Depois eu tenho as operações, que é processar, inspecionar, indexar e exportar. Processar. Eu vou dizer qual cliente eu quero processar, o tipo de documento que eu quero
E aonde está essa pasta que salvou lá? A árvore de estrutura nossa é a produção, digitalização, o cliente, Pondé, liderança cópia. Cada caixa aqui eu tenho um número. Tá? O volume documental que eu tenho aqui é muito grande. Se eu botar para processar aqui logo, vai levar muito tempo. Não é a ideia nossa. Mas o que acontece? Ele vai me dizer que foi processado, vai aparecer uma tela de OK, que os lotes foram processados. Posterior a esse processamento, a gente já pode inspecionar. Pronto. Um módulo de inspeção é esse aqui. Thiago, o que é que aparece nessa inspeção? Eu vou definir aqui, ó, quem eu quero inspecionar, se o Pondé é o Departamento Estadual de Trânsito, qual o documento que tem, no caso, o processo de veículo, e o lote que estiver disponível. Eu não tenho nenhum lote disponível aqui, mas eu posso explicar perfeitamente a ferramenta. O que é que abre aqui nessa tela grande? Nada mais é do que a imagem digitalizada. Ela vai aparecer isso aqui. Tá? Isso aqui é a imagem digitalizada por aquele nosso scanner. Essa imagem vai aparecer aqui. Como é que a inspeção se procede? Ela vai ter que pegar o documento físico e olhar folha por folha. Thiago, é muito trabalho. Mas a gente precisa entender que o processo deve ser amarrado, folhas devem estar todas aqui, porque porventura essa documentação seja perdida, ou por qualquer serviço com a documentação, e precisa remontar esse processo para gerar qualquer coisa. A gente precisa ter o entendimento que todos os documentos que passaram pelo processo foram realmente digitalizados e estão devidamente legíveis. Então, folha a folha, identificada aqui. Thiago, você só olha? Não. Nós temos 3 etapas aqui. O que é isso aqui? É um scannerzinho. Você está precisando visualizar. Aqui é para já redigitalizar algum documento que ficou mal feito. Então eu clico nesse scannerzinho aqui, ele vai abrir a ferramenta para eu poder digitalizar novamente e ele automaticamente substitui aquela imagem que deveria estar incorreta e a gente tem que alterar. Esse X vermelho, o que é que ela faz? Por mais que a gente limite no software, tem versos que são muito translúcidos, então ela passa muita informação para o verso. O scanner entende que aquilo ali tem informação. Pronto, a gente vai ver que aquilo tem informação aqui. A gente clicando nesse vermelho aqui, ele marca para ela ser pré-deletada. Ela não vai ser deletada, ela vai ser marcada para ser excluída. E aqui a gente tem um clipe. Esse clipe é o quê? Anexar. Se eu tenho 10 folhas que só foram digitalizadas, as 2 primeiras, ficaram faltando 2 folhas. Eu vou clicar aqui em anexar e já vou poder digitalizar essas 2 para pensar. Tá? Então são as 3 coisas possíveis de se fazer na inspeção: redigitalizar, excluir e incluir. Pronto, se eu peguei meu lote aqui de 5.000 imagens e inspecionei um a um. Vou passando aqui, tá? Folha por folha. E tenho aqui atributos que vai me dar mais 1, menos 1, zoom de 5%, rotacionar para a direita, rotacionar para a esquerda e inverter. Fiz tudo isso. Marquei aqui o que cada página precisa ser feita. Vou clicar aqui em salvar. Ele vai criar um log de registro para a gente saber também onde estão nossos erros. Para quê, gente? Quanto mais rápido o processo vai, a gente flui. Quanto mais controle a gente tem, a gente consegue identificar o que a gente pode melhorar. Então, se no lote desses 5.000, eu marquei para digitalizar 100, excluir 20, tive que anexar 30, a gente tem que sentar com a pessoa que capturou para rever o que é está acontecendo. Se é treinamento, se é configuração de scanner, o que é está ocorrendo. Ok? Então, tudo nosso, vocês têm que entender que tem que ter processos e pontos de controle. Foi preparado. Quem vai me dizer que aquilo foi preparado bem? Quem capturar. E se passar um grampo ali, o scanner para. Então eu já posso rastrear quem foi que preparou. Volto para lá para verificar o que está acontecendo. Digitalizei. Qual é o ponto de controle? A inspeção. Volto o pessoal da inspeção para ver se foi isso mesmo. Da captura, para ver por que ele está capturando corretamente. Alguma dúvida? Tá clara a parte da inspeção para vocês? Gente, eu falo rápido. Qualquer coisa podem me questionar. Pronto. Segundo módulo que a gente tem nessa própria ferramenta: indexação. A mesma coisa aqui. Eu vou escolher o cliente que eu cadastrei, o documento que eu cadastrei e o lote a ser processado. Thiago, qual a diferença dele? Ele vai abrir uma aba aqui para mim com aqueles campos que eu solicitei. Placa, chassi, proprietário. Quando eu abro uma imagem, aí eu vou trazer aqui para o real, tá, gente? Quando eu abro aqui o processo, a primeira folha do processo de Detran
instalando, ele já me dá esses 3 campos: placa, proprietário e chassi. Vendo aqui? Então, eu vou estar visualizando essa imagem aqui no software. Eu vou ter campos abertos aqui e vou somente digitar. Mais nada. Eu vou clicando, vou passando as folhas. Quando chegar uma nova capa de processo, que vai ser... Aí eu vou trazer aqui para fora do sistema, mas na prática é exatamente isso, tá? Então eu vou passando fora a folha até chegar no novo documento daquele que marca o início de um outro processo. Isso aqui já é outro processo. Não se esqueçam que aquela caixa digitalizada está tudo numa pasta só. Mas, Thiago, você perde? Não. Nosso sistema vai entender isso. Eu vou mostrar no final. Então, chegou aqui em outro documento, JNZ 4357, Tânia Regina Batista de Freitas, chassi tal. Digitei. Está indexado. O que é que ocorre? Quando eu chegar aqui na última página, indexei todos os processos, eu vou salvar. Salvar, Thiago, isso vai gerar o que pra gente? Vai criar um arquivo de texto que a gente chama TXT. Eu vou abrir aqui para você. Esse aqui é o TXT. Thiago, isso é um bocado de número. É isso que o sistema lê para entender que no banco de dados qual processo pertence a tais imagens. Então o que é que eu tenho aqui? Eu atrelo o nome do arquivo DTR, que para mim é Detran 00001.tif, ou seja, a imagem. Ela está atrelada à placa JPN 1442 ao chassi tal e a proprietária é Romildo Nascimento de Jesus. Thiago, esses tifs aqui por baixo, logo abaixo, o sistema lê que até chegar outro indexado, aquilo tudo é aqui de cima. A indexação, o sistema lê isso. Aqui já temos o nosso segundo, o TIF DTR 00006.TIF, NTO, chassi tal, Alexandre Thiago de Oliveira, vai até o TIF 13. O sistema vai ler que isso tudo é dele. Então ele vai abrir todas essas imagens. Já essa aqui só tem uma. Esse aqui tem mais, e assim vai sucessivamente. Então essa é a ferramenta que vai inspecionar, indexar. Foi o que eu falei anteriormente, pontos de controle, não foi? Quem está indexando pegou uma imagem legível. Ele vai controlar quem? Quem inspecionou. Como é que ele vai? Isso aqui gera registro, né? Como é que ele vai identificar, vai indexar um processo que foi digitalizado errado, que alguém inspecionou e não viu que estava ilegível, ele agora tem que indexar não consegue. Então ele vai, nisso que a gente tem que ter o rastreio, aquele lote é preenchido. Eu vou pegar quem inspecionou, por que não inspecionou essa imagem, quem digitalizou, por que não viu isso, a gente tem todo o rastreio. Tá? Então tudo o que a gente faz, em todas as etapas, a gente tem que ter. A nossa maior preocupação são os pontos de controle. Então eu consigo identificar tudo que ocorre no processo através dos pontos de controle. Pronto. Então eu tenho uma pasta aqui que ela tem todas as imagens daquele arquivo e tem o TXT dele, que vai identificar todas essas imagens. Eu vou copiar para a pasta do meu sistema todas essas imagens. Então ela vai abrir lá para mim aqueles campos de busca. Eu digito lá placa, ele vai trazer todas essas imagens referentes àquela placa. Então, nosso processo é esse. Prepara, captura, seja microfilmagem de digitalização, inspeciona, indexa e disponibiliza. Você poderia dizer o nome do sistema? A gente trata ele como INDEC, que é inspeção e indexação da Gráfica da Bahia. É um software desenvolvido por nós. A gente está fazendo um macro processo para ter todas as etapas de serviço. Vocês viram a indexação lá do NGD. Aquilo também é uma ferramenta própria. E nós vamos disponibilizar ainda esse ano de visualização e gerenciamento eletrônico de imagem próprio da ERG. Tá? Hoje a gente dá carga em sistemas de terceiro. Então essa massa documental vai ser dada no sistema EDOC, no sistema que o nosso cliente já tem lá. Tá? Ano passado a gente tinha parceria com a Melhor Doc, ou seja, a gente instalava o EDOC em parceria com a Melhor Doc e a gente dava carga nisso daí. Tá? Hoje, para esse ano, a gente vai criar nossa ferramenta própria. Tá? Que vai ser o... Deixa eu definir o nome assim.
que vai ser o equipador. A gente vai ter todo o fluxo, ferramenta desenvolvida pela EG. Não vai ser nem comprada nem TC. A tecnologia nova. Tá? Que a gente vai disponibilizar para os nossos clientes. Ficou claro? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Você tem alguma forma de segurança? O que é que a gente trata aqui de segurança da informação? No sistema de visualização de imagens, a gente trata da seguinte maneira. Cada cliente, por exemplo, Detran só trata um tipo de documento, mas eu tenho, por exemplo, o SEAG. Lá tem COPEL, prontuários de recursos humanos, tem contratos, tem processo financeiro. A gerência financeira só tem acesso a visualizar e imprimir documentos deles. Recursos humanos, mesma coisa. Se a gente restringe por login e senha, acesso por permissão de impressão. Alguns usuários nem permissão de impressão não têm no sistema, eles só podem visualizar. Já maiores níveis de recurso ele pode não só imprimir, como baixar aquela imagem e enviar por e-mail, salvar. Tá? Então toda essa política de privacidade também é do cliente. O que é que a gente vai poder restringir ou não? Vocês têm, por exemplo, se o cliente imprimir a imagem, vocês têm controle, mandam uma mensagem para vocês dizendo que ele imprimiu. Vamos lá, a gente instala o sistema lá. Tudo nosso tem um órgão de registro. No sistema de lá, a gente vai instruir uma pessoa, o nosso cliente, ou seja, a pessoa de TI ou o gestor que foi escolhido por lá, que vai ser o administrador do software. Então ele vai gerenciar as senhas, a criação das senhas, as permissões. Ele vai gerenciar o acesso. Então, logo tem um de acesso. Qual é o seu nome? Nadine acessou o que nesses dias? Vai estar lá. Então ele está acessando isso aqui, CDP ou não, é o cliente. A gestão é deles. Tá? Eu vou bloquear a Nadine, porque a Nadine não teve nenhuma solicitação de consulta de documento, ela está consultando aqui. Então tem um log de registro para tudo. Se imprimiu, se baixou, se só visualizou. Mas quem vai restringir, quem vai definir é o próprio cliente. A gente passa os recursos para ele fazerem e restringirem isso. E a gente não pode ter controle, porque o controle da gente é caro. Né? A gente passa a tecnologia, a IVA não é uma fornecedora que restringe, limita aquele contrato ad eterno. Olha, você está pagando o serviço da gente, você vai ter que ficar comigo 10 anos me pagando normalmente o valor X para eu te dar, software, nada. A IVA, como também é uma empresa pública, ela produz serviço, ela tem que se custear, tem que se manter, mas não tem essa necessidade de se atrelar e prender. Por isso mesmo que as imagens aqui em TIFF podem ser migradas e podem ser convertidas em qualquer outro formato, em PDF, JPEG, elas podem ser convertidas. Para outros sistemas, ela não pode ficar restringida só a gente ou qualquer outro sistema privado. Aquele TXT também é lido e entendido por qualquer outro sistema. Não tem uma restrição. A gente sabe que tecnologia é fase. Imagina se a gente faz um formato de imagem restrito para um sistema, com indexação restrita ao sistema, daqui a 2 anos não tem a licença. A gente já pegou clientes assim. Eles tinham um trabalho em determinada empresa, era tudo restrito, era tudo tecnologia própria da empresa, acabou o contrato, saiu, eles ficaram sem acessar nada. Não é essa a ideia que a gente quer para atender nossos clientes. Estado. Mais alguma questão? Padrão nosso. O grupo o formato TIFF, a gente consegue ter o menor tamanho de arquivo. Ele tem um grupo de compressão que deixa a imagem com aquele tamanho que a gente falou, de 50 a 70K. Então por isso o TIFF é escolhido. Já a gente pode restringir por PDF, com maior segurança? Pode. Mas o que acontece? Mesmo assim, o nosso sistema, quando é dado carga, ele cria um hash, ele cria uma identificação, uma chave de que aquelas imagens entraram no sistema. Se ela for alterada, a gente tem como verificar. Mesmo sendo TIFF. O PDF pode dar uma segurança maior? Pode. Mas tudo é questão da necessidade. Tá? Alguns clientes, além de processar o lote, digitalizar, eles criam uma assinatura digital, um certificado digital para processar aquele lote. Então a gente vai atender o cliente com a demanda que surgir para a gente. Tá? A tecnologia que tem aí, na verdade é o foco de escolher, custo-benefício. Não adianta, a gente brinca muito com o seguinte: muitas vezes quando você vai gerar um projeto,
você só precisa de um carro popular. Não adianta você pegar uma Ferrari para colocar na pista de Salvador. Não adianta. Você vai colocar o custo lá em cima e os benefícios não condizem. Por que não comprar a mesma coisa aí para trás? Poxa, a gente quer implementar isso. O custo é esse. Vale a pena para a secretaria? Não, vamos voltar. Tem toda essa questão que deve ser levantada. E orçamento público, a gente sabe que é muito restrito. 50 cabeças. 50, 70 cabeças. A menor e pode ter a maior. O que é que o aumento desses carros, o que é que deixa a imagem maior? Quantidade de preto no papel. Quanto menos preto, menor. Quanto mais pontos pretos, maior fica a imagem. Quanto menos pontos pretos, ele fica menor. Porque o TIFF, o que é que ele pega na imagem? O que é branco, ele marca como branco. Se qualquer outra cor, ele coloca como preto. Então aí você tem, ele não... Se você criar, por exemplo, uma definição de escala de cinza, ele já tem mais tons, mais variação. Para documento escrito, que é o que a gente trabalha, o documento administrativo não tem necessidade de estar em escala de cinza. Poderia, Thiago? A gente faria por meio. Colorido, Thiago, faz parte também. Mas como eu falei, depende da necessidade. Hoje, a gama de tecnologia a gente pode fazer milhões de coisas. A gente tem que ter a restrição de orçamento, de necessidade, de atendimento. Quase tudo é possível. Agora a gente tem que ver enquadrado dentro do orçamento que a gente tem que trabalhar. Esses arquivos são feitos backups? Diariamente. E onde ficam guardados? É em algum servidor especial? A gente tem um servidor lá na informática, tá? A gente fica lá no espaço, tem um robôzinho que a gente chama, que faz o backup, tira a fita, então diariamente aquelas fitas vão para lá para frente. Tá? Se hoje perder esse servidor, a gente ia adquirir qualquer outro servidor, ia pegar a fitazinha que está lá embaixo e recuperar todas as imagens. Todo o trabalho de captura, de inspeção, a gente ia ter guardado. Não tem como a gente ter essa coisa. Além do que é produzido, mensalmente a gente devolve ao cliente. Isso aí a gente já não faz mais backup, porque a gente instalou no sistema deles e deu em mídias. Tá? Deixa eu pegar uma máquina bonitinha. Você pega aquele CD ali pra mim? Então a gente entrega, no caso do Detran, ele pede em CD. Então ele tem uma numeração, aqui é o CD 2856. Então a gente caracteriza ele e manda para o cliente. Tá? O logo dele, como ele quiser. A gente faz esse trabalho também. Tá? Então, ele está com a cópia lá no servidor, e isso aqui vai para ele. Eu já não vou mais ter uma cópia de backup. A não ser que ele contrate e diga assim, Thiago, duplica esse CD ou DVD, coloca lá no arquivo de segurança, a gente faz. Mas eu já não tenho mais, porque eu já entreguei isso daqui. Mas Thiago, se tiver dar um erro, eu tenho meu backupzinho lá guardado. Se daqui a um ano ele me criticar por CD e tal, eu tenho como visualizar lá nos meus backups. Acabou o contrato, a gente espera, a gente também tem uma temporalidade. Acabou o contrato, 5 anos a gente já não fica com mais nada. Finalizado do contrato. Tá? Mesmo quando acabar, a gente ainda guarda 5 anos para qualquer coisa que pode ter mudado o gestor, pode ter mudado tudo, então a gente tem toda essa achabilidade. A gente não pode estar... Porque assim, por mais que a gente venha, a gente não pode mergulhar no processo do cliente e alterar. Pode estar até... E nossa visão pode estar errada, não existe erro. Mas a visão nossa pode ser diferente. Eu não posso mudar o processo. A gente pode indicar e tal, mas quem vai bater na tela sempre será o cliente. Tá? A gente é um fornecedor de serviço, de solução. A gente quer trazer a solução para o cliente. Se aquilo para ele é adequado, a gente instrui. O que a gente tem como regra primordial? Documentar. Todas as nossas ações são documentadas. Ou e-mail, ou ofício. Isso também é guardado. Porque a gente sinaliza. Aí se a gente vê durante o processo, alguma coisa não atende, cliente, ó, a gente está vendo aqui que é a documentação sua. Isso aconteceu. Vou trazer um exemplo prático. Não sei se vocês já viram um papel reciclado. Chama reciclado e reciclado. Aquele documento para digitalização, por mais que tenha sorte, é ruim, deixa a imagem pesada. Tá?
ele tem muitas linhas, muitas das vezes aí o cliente quer fazer um OCR, ou seja, o que é OCR? Transformar aquela imagem em texto, para poder editar no Word. Aquelas pontinhas do reciclado atrapalham. Não. Gente, eu acho que eu vi com alguém. Você presta sua caderneta? Pronto, é esse papel. E aquele que some? Tem uns que é questão de impressão, marcas d'água, mas aí é na impressão. Eu falo na qualidade do papel. Não é que ele seja ruim, mas esse aqui tá até ótimo, mas tem uns que ele tem traços muito grossos, muito invisíveis, coloridinhos. Exatamente. Então quando você vai digitalizar, aquilo é horrível. A gente chegou da Detran, olha como está a sua imagem, está começando a ficar maior, isso vai requerer mais espaço no seu servidor, vamos trocar? Vamos, eles trocaram. Mas o papel que estava sendo mandado para fazer o processo de veículo era esse. A gente identifica, eu falei, vamos mudar? Vamos. Se ele não mudasse, eu vou deixar de digitalizar? Não posso, mas eu tenho um registrado que eu avisei. Então a gente guarda todos esses registros. Obrigado. Pronto, eu acho que eu não sei se você está falando também de um papel térmico, tipo voucher. Eu tenho um aqui. Pronto, esse papel térmico. Vamos lá. Naqueles processos da Detran que são mandados para a gente, tem o pagamento da placa. O que acontece? Então, que já estão pagados. A gente digitaliza ele mesmo assim. Porque ele é fotossensível, ele apaga mesmo. Sensível e apaga mais rápido. Mas Thiago, você digitaliza, ele digitaliza. Mas Thiago, apagado, é apagado. E coloca lá o carimbo de que ele está ilegível. Você não vai enxergar nada no sistema, aí vai ver um carimbo lá, ilegível. Porque quando for visitar no original, ele está lá. E vai estar investido. Já está perdido. Mas de qualquer forma, esse tipo de documento a gente já marca. A gente tem carimbo, manchado, dilacerado, que ninguém. Qual é a ideia? A gente pode ter ele guardado, mas se porventura esse documento for digitalizado no profilmado e for descartado, quem garante que eu não fiz o processo errado? Então eu tenho que carimbar ele. Eu coloco aqui ilegível, eu coloco ele manchado. Se ele estiver dilacerado, a gente carimba como dilacerado. Porque enquanto tiver o original para ter a comprovabilidade de que está igual, beleza. E se eu não tiver mais? Se o cliente não tiver mais, então a gente tem que salvaguardar. Esse tipo de documentação a gente carimba como ilegível. E até porque eu tenho que cobrar o cliente, eu cobro por folha. Ele foi preparado, ele está no meio do meu processo. Então, como é que eu vou dar um CD a ele? Ó, aqui tem 200 mil imagens, você me passou, mas quando ele for contar as imagens aqui, só tem 190 mil. Cadê as 10 mil? Não, as 10 mil só que estavam apagadas. Não, está lá como ilegível. Porque eu tive o custo de preparar isso, de passar isso em scan. Então, tudo que tiver no processo, inclusive, quando a documentação do cliente não passa por uma organização de arquivo, a gente solicita, o documento de vocês não está organizado, tem 10 cópias. Se ele não contratar a gente para fazer a organização, nem ele fizer, tiver 10 cópias no processo, ele vai passar. Eu não posso, eu posso sinalizar para ele, olha, o processo tal tem 10 cópias aqui do mesmo documento. Mas não sou eu que posso descartar, não sou eu que... A gente não pode, como fornecedor, a gente tomar decisões que é do próprio o dono do documento. Entendeu? Então é isso. Tem passos. A gente explicou aqui da preparação até o final. Mas o arquivo tem que estar organizado, gente. O arquivo tem que estar bem acondicionado. Infelizmente, e depende de vocês no futuro, aí, vocês que vão dar esse norte, o documento tem que estar bem salvaguardado, tem que estar bem guardado e não estar no final no porão sem qualquer coisa. Sabe o que é o mais difícil? Conscientizar a sociedade, né? Mas cabe a nós. A gente consegue. Mas tá melhor. Bom, obrigado pessoal. Obrigada. Vocês podem passar por e-mail, quando tentar dar uma ajuda com vocês aí em algumas coisas, tá? Vou deixar o cartão, você pode